E durante algum tipo de problema, como por exemplo uma infecção, uma gripe ou um resfriado, as nossas células imunológicas acabam detectando um invasor que não deveria estar aí. Mas me diz, quando que é considerada febre? Qual temperatura que é? E a febre, ela é considerada quando ela atinge mais de 38 graus. Mas você sabe me dizer, por que uma das razões que o nosso corpo começa a ficar mais quente é que com a temperatura do corpo ainda mais elevada, vai deixar o nosso sistema imunológico ainda mais forte? Quando o nosso corpo começa a aumentar de temperatura, começa a ficar mais quente, ele vai exigir ainda mais esforço. Então algo bem importante é sempre você estar bem descansado, bem alimentado e também muito bem hidratado. É uma sensação bem ruim, né? Sentir aquela febre. A pessoa com frio, mas ao mesmo tempo suando. É meio estranho, né? E você já se perguntou por que isso acontece com o nosso corpo? E esse aumento da temperatura corporal costuma acontecer quando a defesa do corpo começa a combater uma infecção, por exemplo. E você sabe me dizer qual que é a temperatura ideal do nosso corpo? E a temperatura ideal do nosso corpo, normal, é 37 graus. E desse jeito, estando nessa temperatura, o corpo vai funcionar da forma que deveria, da forma correta. E durante algum tipo de problema, como por exemplo uma infecção, uma gripe ou um resfriado, as nossas células imunológicas acabam detectando um invasor que não deveria estar aí. E essas bactérias ou até mesmo vírus começam a liberar substâncias químicas indutoras de febre, que normalmente são chamadas de pirogênios. Depois disso, o nosso corpo acaba recebendo um alerta, um sinal, que está na hora de aumentar a temperatura do nosso corpo. E os neurônios acabam liberando substâncias parecidas, semelhantes a hormônios. E assim, desse jeito, vai começar a tão conhecida e famosa febre. Mas me diz, quando que é considerada febre? Qual temperatura que é? E a febre, ela é considerada quando ela atinge mais de 38 graus. E a nossa temperatura corporal, ela pode ser aumentada de diversas maneiras. Como por exemplo, faz com que os nossos vasos sanguíneos se contraiam e assim, dessa forma, vai diminuir a quantidade de calor que se dissipa através da pele. E também acaba induzindo algo que nós conhecemos como tremores. E assim, dessa forma, vai gerar o máximo de calor possível. E esse tipo de processo, ela costuma ser a primeira etapa de defesa do nosso corpo. Mas você sabe me dizer, por que uma das razões que o nosso corpo começa a ficar mais quente? O corpo fica mais quente, fica com mais calor, pois é assim, aquelas infecções, vírus, faz isso não se replicar ainda mais. Por exemplo, é que fica mais difícil do vírus ou das bactérias se replicarem. E eu não sei se você sabe, mas você sabia que com a temperatura do corpo ainda mais elevada, vai deixar o nosso sistema imunológico ainda mais forte, ainda mais potente para combater esses tipos de problemas? E um exemplo disso é que quando estamos mais quentes, com o corpo mais quente, as células acabam produzindo mais proteínas de choque térmico, que ativam as vias imunológicas para combater esses tais probleminhas. Não sei se você sabe, mas quando o nosso corpo começa a aumentar de temperatura, começa a ficar mais quente, ele vai exigir ainda mais esforço. Então algo bem importante é sempre você estar bem descansado, bem alimentado e também muito bem hidratado. Nunca deixar de beber água, de beber aquela quantidade boa, exata de água. Mas é claro que se os sintomas persistirem e você não ver a melhora, é bom procurar um médico, pois isso sempre deve ser a nossa primeira opção. Pois, como você sabe, a febre muito alta pode causar ainda mais problemas. Então é sempre aconselhável sempre manter aquele cuidado e sempre estar atento.